atitude ilícita? Não, eu não posso dizer, porque esse é o trabalho da polícia, não de mim. Eu estou aqui simplesmente para defender a Carajás e dizer que os donos da Carajás não praticaram nenhuma atitude ilegal. Eles confiaram expedientes no sentido de quitar débitos da fazenda a pessoas daqui de Teresina, e se essas pessoas usaram desses expedientes ilegalmente, a polícia tem que apurar e tem que punir essas pessoas. Agora, doutor, a empresa contratou aqui então um grupo, vamos supor aí um grupo, um escritório de advocacia. No entanto, se pegou uma mulher, diretora da Secretaria de Governo do Estado, para pegar uma certidão negativa. Contrataram um rapaz que é do gabinete do deputado Temístocles de Sampaio Filho para pegar a certidão. Isso não cheira a ilegalidade? Mandaria, se fosse o caso, um office boy ali do escritório de advocacia. Essas ligações aí tem muito a ver com a sua inteligência, viu? Acho que elas são a cargo aí da sua inteligência, essas ligações aí. Se são criminosas ou não, é a polícia quem vai investigar, não sou eu que vou dizer. O senhor diz aqui no final da nota que a família Carajás, que é composta de profissionais de várias atividades intelectuais, como dos mais simples trabalhador ao mais alto executivo, continua disposta a contribuir com o desenvolvimento desse Estado, confiando em seus governantes, mas entendendo que é imprescindível se verificar os princípios constitucionais de respeito à moral e dignidade humana, ainda mais quando não se tem qualquer decisão definitiva. O senhor acha que está havendo precipitação, está havendo pré-julgamento quando se acusa Carajás de algum ato irregular? Eu acho que não deve se expor os nomes dos titulares da Carajás sem uma definição, sem uma sentença transitada em julgado, isso inclusive é um princípio constitucional. Então, se a pessoa expõe, se o Estado expõe, se a imprensa expõe os nomes desses titulares da Carajás, ela está correndo o risco, inclusive, de sofrer uma ação de indenização. Mas o senhor não vê que tem irregularidade, tem crime, não se sabe quem é que cometeu? Até porque o comando curisco está na história. O senhor não detecta crime? Eu detecto que a empresa foi enganada, que utilizaram os expedientes, talvez não legais, e informaram a empresa que tudo estava andando bem e que seria quitada a dívida, que a certidão seria expedida legalmente. Por isso ela autorizou o pagamento, porque ela poderia muito bem hoje não ter autorizado, como falei, e está discutindo da mesma forma. Enganada por quem? Não sei. A polícia tem que investigar, a polícia tem que apurar. Eu não posso dizer. O secretário de Segurança, Horácio Petit, mandou intimar já os proprietários da empresa. O senhor, como advogado, vai orientá-los a vir depor em Teresina no inquérito? Nós estamos discutindo isso, porque, inclusive, é um direito deles ficarem calados e se reservar o direito de falarem na justiça. Como é um direito deles, eu já passei essa informação para eles e vai depender deles, inclusive para contribuir com a investigação, para que não haja, inclusive, interpretações distintas pela recusa deles. Mas é um direito deles, inclusive, ficarem calados, se for o caso. O senhor soube que é envolvimento de um político do Estado nessa história toda, que teria inclusive trazido dinheiro lá da Carajás aqui para Teresina? Não, eu não sei de envolvimento de político algum. Eu só gostaria de dizer que se utilizaram de pessoas influentes para quitar, isso aí foram atitudes isoladas dessas pessoas, que a empresa autorizou o pagamento sem ter conhecimento desses expedientes. Se foram utilizados, são atitudes isoladas dessas pessoas e não da empresa. Para usar expedientes, então tem que ter participação de gente da Fazenda. Não, eu não posso dizer isso porque realmente isso aí fica a critério da polícia. Você gosta de insistir, é seu dever insistir, mas fica a critério da polícia investigar. O senhor está entrando agora no caso definitivamente. O senhor advoga, a gente sabe, para Carajás desde o ano passado, mas agora assumiu na íntegra todo o trabalho para Carajás. Eu sou advogado da Carajás desde março do ano passado e advogo em outras questões da Carajás, inclusive de cobranças que envolvem quase R$1 milhão aqui em Teresina contra pessoas de Teresina. E fui colocado nesse caso também, especificamente do inquérito e posteriormente talvez inclusive das ações fiscais, porque a Carajás entendeu que deveria ser a minha pessoa quem realmente para acompanhar esses casos e não as pessoas que estavam sendo utilizadas anteriormente, profissionalmente falando. Cometeram um crime? Não sei. Isso a polícia que tem que investigar, não eu. Eu gostaria de informar também ao caro repórter que a prova maior que as pessoas da Carajás realmente foram envolvidas e não tem participação nenhuma
é que, durante esse caso do inquérito policial, o titular da empresa foi informado por uma pessoa daqui que estaria sendo decretada a sua prisão e que essa pessoa que informou já estaria revogando sua prisão desde cedo. E em 24 horas, e coincidentemente, esse titular da empresa que ouviu essa informação por telefone celular estava do meu lado. E eu embarquei no aeroporto e em 24 horas demonstrei para ele que nem sequer pedido contra a pessoa dele havia. Então, isso aí é a prova maior que desde o início as informações que estão sendo passadas para a empresa não são as informações devidas. Que a empresa realmente foi ludibriada e quando autorizou esse pagamento, autorizou de boa fé. Mas houve o mandado de prisão deferido do contador da Carajás. Naquela época o senhor acompanhou também? Inclusive fui eu que trouxe o contador de São Luís para Teresina para ser ouvido. E quando aqui cheguei tinha a ordem de prisão contra ele. Graças a Deus, se trata de uma prisão temporária que só serve para o delegado investigar. No momento que ele se sente satisfeito com a investigação, ele pode, inclusive, ele próprio liberar a pessoa. Agora tem outro pedido de mandado, outro pedido de prisão temporária na 7ª Vara Criminal, do Joaquim, que é um contabilista aqui de Teresina, que trabalha também para... O Joaquim, ele prestou alguns serviços para Carajás, mas também não tem envolvimento algum com esse caso das notas da Fazenda. Deve ser punido, alguém se cometeu algum crime, deve ser punido. Inclusive, eu quero parabenizar vocês por essa atitude de investigar. Vocês estão contribuindo com o Estado do Piauí, é louvável, acho que ninguém pode criticar. A Carajás apoia a investigação, nossa. Apoia porque ela também se sente enganada, se sente prejudicada no caso. Interessante isso, né? Ela devia 5, 6 milhões também agora. É inocência da empresa achar que com 302 mil ia quitar uma dívida de 5, 6, 7 milhões de reais. A questão de 5, 6 milhões é questionável. Esses números aí não são... esses números podem ser, inclusive, embargados. Existem umas ações fiscais de execução e essas ações podem ser embargadas e se questionar esses números aí. Né? Isso aí não, esses números não são líquidos certos, né? E exigíveis, eles podem ser questionados por ocasião de embargos. Mas a empresa só achava que devia 302 mil reais? Não. A empresa foi informada que o pagamento seria feito nesse valor e que esse valor quitaria o débito, que seria emitido, inclusive, certidão. E ela autorizou o pagamento naturalmente, como se fosse pagar a conta, como se fosse quitar o débito. É tanto que ela autorizou o pagamento, porque achava que seria quitado o débito junto à Fazenda. Se foram utilizados expedientes ilegais, não foi por conta da empresa. Foram atitudes isoladas de pessoas de Teresina e não da empresa. Agora, também é natural que essas pessoas tenham recebido alguma coisa pelo serviço prestado à empresa no aspecto fiscal. Elas receberam pelos serviços profissionais.